Vamos abrir nossas Bíblias lá do livro de Jeremias, no capítulo 35. Jeremias, capítulo 35, nós vamos ler o capítulo todo, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias. Esse Jeremias é outro Jeremias, tá? Não é o mesmo Jeremias do profeta Jeremias que leva seu nome, é o nome do livro. É outro Jeremias. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e aos irmãos, e a todos os filhos deles, e a toda a casa dos Recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maaseias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhe disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem os vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinhas alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. E assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: Vinde e refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, não, não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de seu pai, que eu pulei uma linha. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. A casa dos Recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Vamos orar? Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, porque tu nos tens nos dado muito mais do que precisamos. E tu nos deste, Senhor, a salvação, a fé
e assim podemos contemplar, ainda que não com nossos olhos físicos, mas com os nossos olhos da fé, as maravilhas que tu nos tem dado diariamente. Te agradecemos, Senhor, pela salvação e pelas bênçãos que tu nos confiaste. Cuida, Senhor, da gente. Cuida da gente nesse momento também, que seja de edificação da tua casa e do teu povo. Abençoa-nos e fala aos nossos corações. Esse é o desejo do nosso coração. Contempla segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos conhecem esse texto, talvez, não sei se... É um daqueles textos que às vezes a gente lê a Bíblia muito, e às vezes passa desapercebido, não é? Mas esse texto, ele traz coisas muito valiosas e Guilherme me disse, quando ele me chamou para falar, não leva nada a clichê, não. Eu digo, como é que eu não vou levar nada a clichê, né? A Bíblia tem mais de 2000 anos. Como é que eu não... Uma tarefa difícil. Aí, mas graças a Deus o Senhor me mostrou esse texto, que é um dos textos que eu gosto bastante, não é? Porque ele fala de uma realidade que desse povo que às vezes a gente não se apercebe daqueles textos realmente que a gente às vezes já leu a Bíblia várias vezes e quando a gente lê, parece que enxergou, parece que botaram algo novo. Esse texto é um desses, né? E eu já tinha visto ele, me deparado com eles em alguns momentos. Já falei com a UPA também, numa classe que teve ano passado, mas foi só uma citação. Eu acho que tem muitas coisas valiosas a gente mergulhar um pouco nisso daqui, tá? Primeiro, eu citei já no início ali, porque foi citado um Jeremias e não é o Jeremias, o profeta Jeremias que a gente está acostumado. Mas, na verdade, ele não está muito na história. Ele é mais um pai que gerou um filho de um filho de um filho, não é? Mas algumas coisas interessantes são ditas aqui, porque Jeremias, o profeta Jeremias, ele é um profeta do cativeiro, então ele presenciou a tomada de Israel na Babilônia, né? Quando veio, quando destruiu tudo isso, todo Israel, o reino de Judá. Então, Jeremias vivenciou isso. Porém, o texto ele não se passa nesse momento, nem depois desse momento. Na verdade, é antes, tá? Esse texto ele chega a ser 10 anos antes na sua cronologia, né, dos textos, como se ele passasse 10 anos antes do capítulo anterior, o capítulo 34. O capítulo 34 ele vai falar profecias a respeito que foi feita pelo profeta Jeremias depois da tomada da Babilônia. E aqui não. Quando ele diz já no início, veio a palavra do Senhor a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ele está situando a gente na história. E está dizendo que aqui ainda não havia tido a tomada de Judá. O reino ainda não tinha sido destruído. E a gente vai entender por que ele vai falar isso aqui, tá? Mas ele fala a respeito de um povo, os recabitas. Os recabitas, eles possivelmente, né, não existe, a Bíblia não se preocupa em dizer a origem do povo recabita, mas o que se crê a respeito dos estudiosos que vão ver as origens, ele seria do povo queneu, do clã queneu, uma parte do povo queneu que se dividiu e então fundaram o povo dos recabitas. O povo queneu a gente conhece de certa forma. Por quê? Porque Jetro, ele era queneu. Jetro era o sogro de Moisés. Então, Moisés se casou com uma queneia, né? Que era Zípora. Então, temos também outros queneus que aparecem na Bíblia. O pessoal que estudou Juízes vai lembrar daquela mulher que mata Císera enfiando uma estaca na sua testa, não é? Quando naquela história de Débora e Baraque. Então, Débora não, Jael, ela era casada, Jael é o nome da mulher, né? Ela era casada com Éber, que Éber era queneu, né? Então esse povo estava ali com o povo de Israel. Lembre, como eu disse, Moisés se casou com a mulher desse povo, e esse povo veio também com Israel, alguma parte desse povo se tornou o povo de Israel. E até vivia na época dos juízes algumas pessoas que também tinham essa mesma linhagem, eram do povo queneu. Saul, ele foi bom com os queneus, a história lá de 1 Samuel capítulo 15,
Saul fala e faz um acordo com os queneus a respeito de uma batalha, dizendo mais ou menos assim: eu gosto de vocês, se vocês gostarem de mim, a gente pode se tratar como um só povo. E foi assim que os queneus viveram entre o povo de Israel, né? E em dado momento, como eu falei, eles continuam sendo o povo queneu, embora habitem com o povo de Israel, mas em dado momento vai haver uma separação desse clã dos queneus para fundar o povo dos recabitas, porque existia um homem chamado Recabe. E aí a Bíblia também não se detém a história de Recabe, mas lá em 2 Reis, capítulo 10, com Jeú, né? O profeta Elias, ele vai deixar o seu ministério com o profeta Eliseu. Ele também distribui alguns ministérios, e um que vai acabar com o reino de Acabe vai ser Jeú, que vai ser o novo rei de Israel. E aí Jonadab, que é filho de Recabe, ele vai se aliar com Jeú para derrotar Acabe e acabar com aquelas forças erradas que existiam, destruir postes ídolos. A história é muito bela, depois se os irmãos quiserem ler, está lá em 2 Reis, do 10, de 15 a 27. Jeú está fazendo sua missão de acabar com a idolatria de Israel. Ele encontra Jonadab, filho de Recabe, e aí eles vão conversar. E Jeú vai dizer: você está do meu lado, eu estou do outro lado. Eu estou contigo. Então eles estão subindo no meu carro, sobem no carro e eles começam a matar todo mundo que não serve ao Senhor e destruir os postes ídolos. E depois vocês leem essa história, é muito bonita. Eles entram no templo de Baal e dizem: quem é do Senhor, vem para cá. E fazem ali a separação de quem é de Deus e quem não é de Deus, tá? Por que Jonadab é importante? Porque Jonadab é citado nesse texto. Se os irmãos atentaram à leitura, Jonadab, ele funda esse povo, meio que é assim, embora o seu pai seja o Recabe, né? Ele vai ser o grande líder que vai ser colocado nesse capítulo 35 de Jeremias, porque ele é citado. Veja, quando diz lá no versículo 6, ele diz: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe. Ele vai dizer o que eles fizeram, que Jonadab falou, né? Esse Jonadab é aquele mesmo que é citado em 2 Reis, capítulo 10. De forma que de Reis, lá com o rei Jeú, né, que vai se tornar rei lá em 2 Reis 10, e dessa profecia aqui de Jeremias 35, se passaram mais de 200 anos. Perceba, mais de 200 anos se passaram em que agora um clã formado, que são os Recabitas, tem como líder alguém do passado. E o que é que está acontecendo aqui nessa história de Jeremias? O que Deus falou ao profeta Jeremias foi: chame os Recabitas que habitam no meio de vocês, leve eles para o templo, lugar sagrado, né? A morada do Senhor, onde Deus estava ali. Por isso que é bom a gente se situar, porque ainda havia templo, né? Quando a Babilônia chega, não existe mais templo. Traga eles para lá, vá numa recâmara, junte outras pessoas, né? Vá para uma recâmara, porque ao redor do templo existiam meio que salas, que eram onde se guardavam os utensílios, onde haviam também dormitórios. Vá numa dessas alas, uma dessas câmaras, com os guardas do vestíbulo que guardam esses lugares, na frente das pessoas, chegue para esses recabitas e coloque vinho para eles. E diga: tomem vinho. E aí a resposta deles é que é muito impressionante, porque eles estão no lugar sagrado. Eles estão com pessoas que foram consagradas para o ministério da casa de Deus. E o próprio profeta Jeremias era um profeta da parte do Senhor. Todo esse contexto, veja, de santidade, de pureza, de ordenança divina, né, a respeito dos recabitas, vai ser colocado para eles. Eles estão na frente de pessoas ali, no lugar que é um lugar reservado para adoração, de cerimônia. E o próprio profeta está dizendo: beba vinho. E a resposta deles é: não beberemos vinho. Porque Jonadab, o homem que viveu há 200 anos antes, nosso pai antepassado de 200 anos atrás, Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho.
nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Esses homens, esse povo, os recabitas, esse clã, eles eram nômades, num período em que as pessoas já moravam em casas. Já existia palácio, já existia templo. Havia construções, mas eles continuavam nômades. Eles não cuidavam da agricultura, bem fora do seu tempo realmente, né? Eles não plantavam, eles não colhiam, viviam em determinado momento, se alimentavam e existiam, sobreviviam por aquilo que estava naquele local, depois eles se levantavam as suas tendas e iam para outro local. E o que vai dizer no texto é que eles chegaram em Israel, já que eles são nômades, né? Eles não estão só em Israel. Mas os caldeus, que são os babilônios, eles estão tomando tudo. Então eles disseram, a gente precisa de proteção. Foi aí que a gente veio para ajudar. E aí o Senhor faz tudo isso, mas eles vivem fora de seu tempo. Eles não tomam vinho. Ou seja, tudo que poderia facilitar o modo de vida deles, se você pensar dessa forma, construir casas, ter alimento, ter animais para criar. Eles não fazem, porque alguém, 200 anos atrás, disse, não façam. Que eles têm, de fato, e é assim, o pai deles. Não o pai, né, na sucessão rápida, mas de 200 anos atrás, realmente. Esse povo, ele tem sua atenção e seu respeito a Jonadab, que viveu 200 anos atrás. Não se diz o motivo, não se sabe por que ele fez isso, não se sabe se foi um voto perante ao Senhor. Mas uma coisa interessante, nada disso é pecado. Tomar vinho não era errado, morar em casas não era errado, plantar não era errado, cuidar de ter gado não era errado, nada disso era errado. Mas o pai fez um voto, e fez um voto em nome dos filhos, e os filhos obedecem. E aí o Senhor vai falar justamente a esse respeito, dizendo que eles têm esse respeito, e nessa pressão de estar no templo com pessoas consagradas, e o profeta dizendo a ele, bebei vinhos, eles dizem, não beberemos. Nós cumprimos e respeitamos a ordenança de nosso pai. Né? E o Senhor vai comparar então com o que acontece com o povo de Israel. Porque o povo de Israel não cumpre o que o Senhor diz. E o Senhor mesmo vai falar, eu mando meus servos falarem para vocês a minha vontade. Vocês sabem o que eu penso, mas vocês continuam na idolatria, vocês continuam a fazer o que não deve fazer. Eu digo tudo que vocês estão errados e vocês não se afastam do erro. É como que o Senhor está realmente humilhando eles, o povo de Israel, dizendo, a ordenança de um homem é cumprida há 200 anos. Pode até não fazer sentido para eles, pode até ser que eles não saibam o motivo, mas eles obedecem. Eu sou o Deus de vocês, libertador de vocês, amei vocês, guiei vocês, coloquei vocês nesta terra e disse, se vocês me obedecerem, vocês continuam na terra. Se não me obedecerem, vocês vão ser expulsos da terra. Mas mesmo assim, vocês não me obedecem. E qual é a palavra que vale mais, não é? A palavra de um homem ou a palavra do próprio Senhor, do próprio Deus? É esses dois lados que estão sendo colocados aqui em Jeremias 35. E aí traz isso muitas lições para a gente, em especial, eu tenho que trazer para a UPA o respeito, a honra que é dada aos recabitas, justamente porque eles obedecem a seu pai. Anos e anos, eles continuam respeitando a ordenança de seu pai. Eles não conheceram aquele homem, mas eles continuam dando ouvidos à sua voz. A palavra do Senhor diz exatamente isso. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É assim que a palavra coloca. O quinto mandamento, ele diz, honra ao teu pai e à tua mãe. E aos 5, naquela divisão que a gente faz dos 10 mandamentos, né, que os 4 primeiros são os mandamentos
relacionados ao ser humano e a Deus, né? Numa ordem vertical, que seria: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, guarda o dia do sábado. Todos esses relacionados que falam do relacionamento que nós devemos ter para com o próprio Deus. E os outros 6 mandamentos vão falar do relacionamento que nós devemos ter do ser humano para com o ser humano. Nas nossas relações aqui, nas nossas relações terrenas. Né? Não matarás, não roubarás, não furtarás. É o mesmo, né? Não roubarás, não cobiçarás. Mas o primeiro é: honra ao teu pai e tua mãe. Se a gente talvez fosse colocar em ordem de importância, e de fato as coisas na Bíblia não estão colocadas de qualquer modo, né? A ordem importa. Se a gente for, e se é realmente a ordem importa, a gente crê nisso, a primeira coisa que nos é dita nos mandamentos, em vez de ser não matar, é: honre ao seu pai e à sua mãe. Não é impressionante? Se a gente fosse colocar na ordem, a gente diria: qual é o pior? É não matar. Assassinar é muito pior do que desobedecer ao meu pai e à minha mãe. Mas não é assim na palavra do Senhor. Primeiro é a obediência e o respeito aos pais. Porque, de fato, se você não honra isso, aquele que lhe deu a vida, aquele que lhe criou, que lhe instruiu, que lhe deu a alimentação, cuidou de você quando estava doente, tudo isso, caminhou com você, viu seus primeiros passos, atentou para o seu choro e consolou ou reclamou, lhe advertiu, lhe exortou, lhe castigou, para que você se tornasse pessoas diferentes, pessoas melhores. Se você não respeita isso, você vai respeitar quem? Como é que você vai tratar as outras pessoas se você não trata bem os seus próprios pais? Todo o resto, a gente poderia pensar dessa maneira também, todo o restante dos outros mandamentos, da quebra das situações de que acontece no cotidiano, da quebra do nosso relacionamento humano, se dá principalmente pelo que acontece dentro de casa. Porque aí sim, você não tem pudor em mentir ou em falar mal de alguém. Você cobiça a coisa do seu outro, da outra pessoa. Você se ira e você age com impulsividade e chega a maltratar, ofender, violentar e até matar uma outra pessoa. Você não respeita, se você não tem esse respeito primeiro com os seus pais, que é também uma aliança que você tem com eles, você não vai respeitar a aliança que você vai ter dentro do matrimônio. Então, tudo parte daqui. É a coisa que na nossa cabeça pode ser a menor, mas não é a menor. Dela vem todo o resto. Veja então que esse respeito e todo esse mandamento que é dado nas Escrituras, embora o povo de Recabe não seja do povo de Israel, eles tinham esse princípio. Eles cultivavam esse princípio sem ter o Senhor lhe dando a lei e dizendo: obedeça seu pai e sua mãe, porque é justo, é grato diante do Senhor. Eles não tiveram uma lei, mas um homem falou, e esse homem era o nosso pai. Nós respeitamos. E não importa na frente de quem eu estou, não importa quem se apresente dizendo que é servo do Senhor, ou voz do Senhor, na figura do profeta Jeremias, né? Eu não desonro ao meu pai. Os princípios deles são muito fortes, justamente porque eles honram o seu pai. Eles são capazes de negar o vinho colocado ali, porque eles obedecem ao seu pai, antes de qualquer outra coisa. E não pensem que aqui eles estão desobedecendo a voz do Senhor, certo? Porque em nenhum momento foi dito realmente que eles deveriam beber. Foi dito apenas para Jeremias colocar um vinho e dizer: beba. Veja que Jeremias em nenhum momento disse: o Senhor está mandando vocês beberem. Não, ele disse: beba esse copo de vinho. Eles vão dizer: não beba. Era um teste, não bebo, é um teste. Eles estavam sendo testados, eles passaram no teste, e aí então tudo vai vir esse conflito e essa dualidade aqui justamente para o Senhor dizer que um homem está sendo honrado mais do que o próprio Deus está sendo honrado para o seu povo. Um povo que não tem lei, o próprio Deus não deu a lei, mas um homem deu essa lei, eles seguem, enquanto que o próprio Deus deu a lei, o povo não segue.
Então, isso ensina muito para qualquer um de nós, até porque todos nós fomos filhos um dia, né? E também há alguns pais aqui. E quem ainda não é pai, não é filho, também tem seus pais, e todos eles merecem respeito. Todos eles precisam ser ouvidos. Não é a sua vontade que importa. Ouça eles. Aceite os castigos. Aceite os conselhos. Aceite todo o caminhar deles. E muitas vezes você pode até pensar que eles já passou a época deles, as coisas hoje são todas diferentes, a pressão é muito grande. Eles vivenciaram tudo isso. Em épocas diferentes e em modos diferentes, mas ainda assim eles tiveram pais que estiveram em outras épocas também. E eles pensaram da mesma maneira com relação aos pais deles. E tudo que você está fazendo, ele está vendo que é o mesmo caminho e que eles mesmos já passaram. Eles sabem onde você vai chegar e eles querem o melhor para vocês. Então, ouçam seus pais. Eles não conduzem nem fazem o mal, eles querem o bem, né? Eles amam de fato. E Deus se agrada quando você obedece. Então, respeite e ouça, faça e tenha paciência também com eles. Porque vai chegando o tempo dos pais vão ficando mais velhos. Eles falam muito mais, eles contam as mesmas histórias, eles querem mais atenção, até porque está vendo que você está tomando seus rumos, né? Você está estudando muito, você está trabalhando, e você para pouco em casa e ele lhe ama ainda e quer aquele tempo com você, né? Tenha paciência com eles. Você vai chegar nessa fase também. E tudo que eles querem é mais um tempo com os seus filhos. Se eles pudessem voltar no tempo, parar no tempo para vivenciar tudo aquilo novamente, talvez eles fizessem. Ou parar o tempo para que você tivesse um tempinho a mais com eles. Ele faria isso também. Então valorize o tempo com os seus pais. Seja o tempo de ensino, seja o tempo de história, seja o tempo de repreensão, né? Porque não importa a idade, você ainda escuta e você ainda aprende. Valorize esse momento. Não é só valoroso para ele, é muito mais valoroso para você. Então, aprenda também a ouvir esses momentos e saber que acolher tudo isso, porque também eles não duram para sempre, não é? Um dia se vão. E aí você vai se querer ouvir aquelas mesmas histórias novamente. Você vai querer que tudo volte. Vai ser você a sentir saudade daqueles momentos. E você não vai ter. Então, aproveite enquanto eles estão. São presentes de Deus para nós. E tudo que o Senhor nos faz é dizer: ouça, aprenda, honre, respeite, obedeça. Não questione. Você não vê na Bíblia, quando seu pai estiver errado, questione bem para saber a importância daquilo que ele está lhe ensinando. Não existe isso, não. Mas tem, honre, respeite, dê valor. Tudo isso está lá, na palavra do Senhor. Eles não precisam dizer os porquês de tudo. Eles nem sempre têm os porquês, mas eles sabem, independente dos porquês, né? E você não tem que avaliar o que é ensinado, apenas aceitar o que é ensinado. Então, ouça isso. Ouçam eles. Aceite as instruções, as repreensões e o castigo. Ame eles não com cartinhas, beijos, carinhos, presentinhos. Também, né? Também ninguém vai reclamar, não. Mas eles querem muito mais. Eles querem que vocês sejam melhores do que eles já foram. Eles querem que vocês não passem tantos problemas quanto eles tiveram que enfrentar. Que se vocês pudessem passar por tudo aquilo sem toda a vida, sem problemas, desviando de todo o mal, com certeza seria o caminho que eles escolheriam para vocês, né? Se vocês se tornassem cada vez mais amadurecidos, pessoas honestas, corretas e que servem a Deus em primeiro lugar. Então, ame honrando, dando valor e importância, ouvindo, atentando e fazendo o que eles estão ensinando realmente. Mas essa mensagem também não é só para os adolescentes, né? Como eu disse, é para todos nós. E também há mensagens além do relacionamento pais e filhos. Na verdade, o propósito do texto, o propósito principal é falar do nosso relacionamento com o próprio Deus, que é o nosso Pai maior. Ele é o nosso Pai celestial. E o que nós vemos aqui na palavra do Senhor
em Jeremias 35 a respeito dessa profecia, comparando todo o relacionamento que o povo de Deus tem com tem com o próprio Deus, comparando com o relacionamento que os recabitas tinham com seu pai antigo, é que o povo não honra, é que o povo não obedece ao Senhor, o povo não escuta a sua voz. O povo desobedece o tempo todo, mesmo sabendo os caminhos e tendo as leis. E aí, tudo que a gente tem que fazer é não ser como esse povo de Israel, que é o reflexo de quem nós somos. Porque nós somos exatamente assim. Nós damos atenção às vozes por aí, e esquecemos do nosso Pai Celestial. Nós gostamos de ouvir as opiniões das pessoas, e muitas vezes elas são contra a vontade do Senhor, e a gente continua ouvindo, e a gente nem para pensar, puxa, mas sobre esse assunto, o que a palavra diz? Como que a palavra também, né, como os nossos próprios pais, ficaram no passado e não têm o que opinar sobre isso. Ora, isso aqui é a verdade ou não é? É só a regra de fé e de prática ou não é? Então, muitas vezes nós somos assim também, esquecemos a voz do Senhor para dar atenção a outras coisas. Nós assumimos compromissos muito rapidamente, né? Quando esse compromisso ele traz um retorno financeiro. E aí a gente é ávido em aceitar esses compromissos e a gente se quebra, né? E passa os horários, mas a gente honra bem esses compromissos. E com fervor a gente assume compromissos, né, que nos trazem algum prestígio, alguma fama, algum renome, alguma coisa nesse sentido. A gente corre atrás. E a gente pode até adoecer fisicamente, mentalmente, mas a gente continua trabalhando, estudando para ser reconhecido, para ter mais, para sempre conseguir. E claro, negligenciando as palavras do Senhor. A gente gasta horas e horas em redes sociais, em shoppings, em encontros com nossos amigos e rimos até tarde. Nada disso está errado, certo? Se existe o esquecimento da palavra do Senhor, se você gasta muito tempo em redes sociais, em encontros, em festas, em shoppings e anseia muito por isso, mas você, em detrimento disso, você não encontra tempo para ter a sua devocional diária com Deus, para reunir a sua família em culto doméstico, você fez uma troca. Você trocou a voz do Senhor pela voz que lhe dizem lá fora e pelos compromissos que você assume. Se você não se esforça para assumir todos os compromissos, chegar cedo nos seus horários, no seu dia agitado, e você não tem esse mesmo compromisso de horário com a casa do Senhor, os cultos, você é relapso nisso, você fez também uma escolha. E a escolha não foi pelo Deus, pelo Senhor. Se você não honra os compromissos que você assumiu ao Senhor, na igreja, na frente do povo do Senhor, quando você foi batizado, fez profissão de fé, de criar os seus filhos no caminho do Senhor, de trazê-los à casa do Senhor, orar com ele e por ele, de ser frequente na casa do Senhor, de honrar o dia do Senhor, dos dízimos e das ofertas, de testemunhar e falar do amor de Cristo lá fora. Se nada disso está sendo feito, você fez também uma escolha e não foi pelo Deus, pelo nosso Deus. E essa mensagem continua sendo para você. O Senhor continua dizendo o que disse para o povo de Israel a esse respeito, comparando suas ações com os recabitas ainda hoje. Um povo vivia nômade, fora de seu tempo, sem plantar, sem colher, sem beber vinho, sem facilitar a sua vida por respeito a um ser humano. E você continua não ouvindo a voz do Senhor, que lhe deu tudo. Lhe deu a salvação, lhe deu seus bens, lhe deu sua família, lhe deu a roupa e o sustento. Que cuida de sua vida, que protege você, que guia seus passos. Quando você está aflito, Ele consola. Quando você precisa, Ele lhe manda louvores na sua mente e você é muitas vezes edificado e revigorado por conta desses louvores. Você continua, então, recebendo essa mesma mensagem que é aqui. E o que acontece aqui não é diferente também do que vai acontecer com a gente se a gente não der ouvidos à voz do Senhor. Porque o que acontece com esse povo, e se vocês repararam no texto, não há mudança, né? O texto termina, essa profecia do capítulo 35 de Jeremias,
ele termina sem dizer qual foi o desfecho da história. O povo voltou aos caminhos do Senhor? O povo se corrigiu? Não. O texto nem diz o que Deus vai fazer se eles voltarem. Porque a história, embora não esteja aqui, a gente sabe o que vai acontecer. A Babilônia vai invadir. Muita gente vai morrer. O templo vai ser destruído. O povo vai ser levado cativo e muitos vão morrer ali mesmo. E quem ficou em Jerusalém vive na miséria. Porque todo esse alerta não serviu e eles não deram ouvidos. Isso acontece conosco ainda hoje em dia. Se nós não dermos ouvidos, é isso que acontece. O texto ainda termina falando do que acontecerá com os recabitas por conta da fidelidade que eles tinham ao seu pai Jonadab. Versículo 18 diz assim: a casa dos recabitas, ou seja, para a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Como nós vimos aqui, o povo os recabitas, eles já estavam dentro dos muros de Jerusalém quando a Babilônia veio. E eles também sofreram o mesmo mal. Eles perderam, né, não tinham casas, mas eles foram mortos, eles foram invadidos, foram levados cativos, viveram na miséria igual o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Como o povo de Jerusalém sofreu, eles também sofreram. Porém, essa profecia foi cumprida. Veja que a profecia diz que nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Essa profecia a gente pode ver em Neemias. Vou dizer o texto direitinho. Neemias 3,14. Um homem, na reconstrução do templo e na reconstrução dos muros de Jerusalém, um homem da família de Recabe, descendente desse povo que sofreu, estava construindo os muros de Israel, estava construindo o templo, tomando conta da casa e também fazendo parte da construção. Veja a honra que foi dada a esses que honraram os seus pais. Veja que quão maior honra será nos dada se nós atendermos a voz do Senhor. Com certeza jamais nos afastaremos de sua casa também. E não mais essa casa, mas a casa celestial. Então, por mais que o texto não fale de uma volta aos caminhos do Senhor, ele nos chama a uma volta aos caminhos do Senhor. Como o próprio Jeremias disse, não mais aqui, mas em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, fica para a gente também. Examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe.